Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 105, Observação Primordial, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Observação primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou, com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original, que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Para quem não está familiarizado com alguns trechos da Bíblia e tem dificuldade de interpretá-los, especialmente quando é apenas um versículo a ser exposto, esse texto de Emmanuel pode parecer um tanto complicado. Pensando nisso, eu busquei reforço numa outra obra, o livro Dias Venturosos, de Divaldo Pereira Franco, escrito pelo espírito de Amélia Rodrigues, para nós podermos entender o que ocorria no dia em que Jesus proferiu essa fala, para termos uma ideia, uma visão geral do antes, do depois desse ensinamento, do porquê ele foi passado assim. O livro Dias Venturosos, nas próprias palavras da Amélia Rodrigues, é uma compilação de interpretações de algumas das muitas ocorrências que assinalaram o apostolado de Jesus, tá? E que são narrativas que eles ouvem, como diz a Amélia, e anotam nas conversações do além-túmulo e que fazem parte das suaves e doces histórias do mundo espiritual. Então, o capítulo 8, que se intitula Transcendente Sinfonia do Amor, fala daquele dia de junho. Isso era um dia de bastante calor, pelo que o livro relata, né? Ela começa comentando como a simplicidade dos apóstolos estava se modificando. Eles tinham uma vida simples, né? Conquistando pão diário,
E de repente, todo mundo queria chegar a Jesus através deles. Então eles eram procurados por desconhecidos, por interesseiros inclusive, né? Então eles ainda não estavam muito acostumados a essa nova situação. E como Jesus era diferente, eles acompanhavam ele, eles viam o gigantismo dele, eles se deslumbravam, mas eles não compreendiam exatamente o que estava acontecendo. Mas eles percebiam essa maravilha de Jesus, os feitos que ele fazia, né? Quem olhava a luminosidade dos olhos dele, os discursos que tocavam fundo na alma, a esperança que ele trazia. Então eles sabiam que nunca havia tido alguém que se igualasse a ele, né? A sua voz suave, a sua maneira de se expressar. Então eles percebiam uma revolução naquilo que ele pregava. Todo mundo buscava ele, só que os discípulos às vezes se confundiam, eles não entendiam isso muito bem. Só que também tinha o contrário, opressores, ricos e debochados também buscavam ele, tentando disfarçar, né, bajular, sarcasticamente, e porque eles queriam de alguma forma confundir Jesus, né? Então, eles queriam, na verdade, realmente atrapalhar o serviço de Jesus, né? Mas Jesus fazia tudo devagar. Ele ainda não tinha lançado as bases do reino de Deus, a boa nova, né? Porque ele sabia que tinha que fazer isso progressivamente, porque as criaturas não tinham condições de digerir toda a verdade de uma vez. Tanto que muitas parábolas foram discursadas e que assim hoje em dia a gente consegue entender. Então, como Jesus queria trabalhar pelo crescimento dos seres e não pelo aniquilamento, ele trazia sabiamente a sua mensagem e devagarinho, né? Mas ele também sabia das pessoas que queriam interpretar mal a sua boa nova, né? E não poucas vezes, como diz o livro aqui, sacerdotes, escribas, fariseus, enfim, buscavam ele com hipocrisia para tentar comprometer ele. Mas Jesus conhecia, já sabia, e por isso foi que naquele dia, esse escriba, ouvindo Jesus discursar, né, ele perguntou para Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele queria saber o que Jesus ia dizer. Será que Jesus ia ir contra a lei antiga de Moisés? Quais seriam os planos dele? Todo mundo pensava isso, né? E aí Jesus respondeu, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois ele seguiu com o restante dos mandamentos, com os dois principais, que são amar a Deus e depois amar a teu próximo como a ti mesmo, né? Mas ele começou com essa questão da unidade divina. E aí a gente consegue entender bem essa fala de Emmanuel no livro Pão Nosso. O que Jesus queria com isso, né? Antes dele confirmar as leis de Moisés, das revelações dos profetas, antes de ele alicerçar o próprio serviço que ele estava trazendo, né? De trazer a boa nova, de fazer as pessoas trabalharem em unidade, porque ele sabia que muitos homens não iam aceitar a verdade, né? Que muitos iam buscar escapar às obrigações justas, como diz Emmanuel, né? Que teria má vontade, indiferença, preguiça, enfim, né? Todas as mazelas de que nós ainda sofremos aqui na Terra, porque nós ainda não aprendemos completamente. Então, o que Jesus fez? Ele, em primeiro lugar, sustentou a unidade divina. Ou seja, Deus é um só, Deus é único e são as leis dele que regem tudo. Porque assim, para as pessoas entenderem, para os seres humanos entenderem que independente do que eles fizessem de errado, né? Podiam criar outros deuses, podiam erguer discórdias, né? Trair as leis divinas, né? Parar, não quero mais progredir, não quero melhorar, fazer guerra, fazer destruição.
contra seus irmãos, contra a humanidade, enfim, mas que eles não poderiam enganar, como diz Emmanuel, o plano das verdades eternas. O que ele quer dizer com isso? Exatamente o que eu estava comentando antes, que Deus é único e que as leis dele regem o universo. Independente do que se fizer, todos nós nos ajustaremos um dia na perfeita compreensão de que Deus é único, né? E que independente do que fizermos, nós teremos que seguir as leis dele, que nós não poderemos enganar a ninguém, nem ludibriar achando que não está sendo visto, porque são leis imutáveis e são leis que se regem por si só e regem o universo. Não existe como enganá-las ou como fugir delas por muito tempo. Um dia teremos que nos ajustar a elas. Então, esse foi o começo de Jesus. Depois ele trouxe os outros mandamentos, a lei do amor, e aí foi então um dia muito maravilhoso. E aí, como diz Amélia, estavam lançadas as sementes de luz. A partir daquele momento, todos sabiam quais eram os meios e do que eles deveriam se utilizar em qualquer situação. Sempre considerando o amor, independente do que fosse. O amor é que nivelaria todos os homens, né? E conclui o capítulo Marcos dizendo assim: ninguém mais ousava interrogá-lo, nem era necessário. Então, que nos lembremos disso sempre, que Deus Pai é único e que as leis dele regem o universo, aconteça o que acontecer. Independente da maldade que ainda existe no mundo, independente do sofrimento que ainda vemos, independente da desigualdade que ainda encontramos, isto um dia se ajustará. Fiquemos agora com a música Bom Pastor, de Eri Lopes, para a reflexão. Jesus é o meu bom pastor que me levou ao rebanho do Pai maior. Bom pastor, conhece bem as suas ovelhas e não as deixa à mercê do mal pior. E enquanto ainda houver uma ovelha desgarrada, perdida na estrada, o bom pastor jamais descansará. Ele vai ao seu encontro e as convida à nova vida pelos campos verdejantes da paz. Guarda-me, meu Jesus, no aconchego do teu calor. Tu és o meu refúgio, minha luz, és tudo enfim. Guarda-me, meu Jesus, no aconchego do teu calor. Tu és o meu refúgio, minha luz, és tudo enfim. Bom pastor,
E enquanto ainda houver uma ovelha desgarrada, perdida na estrada, o bom pastor jamais descansará. Ele vai ao seu encontro e as convida à nova vida pelos campos verdejantes da paz. Guarda-me, meu Jesus, no aconchego do teu calor. Tu és o meu refúgio, minha luz, és tudo enfim. Guarda-me, meu Jesus, no aconchego do teu calor. Tu és o meu refúgio, minha luz, és tudo enfim. Guarda-me, meu Jesus, no aconchego do teu calor. Tu és o meu refúgio, minha luz, és tudo enfim.